Hoje é sábado, dia 23 de abril de 2022. Aqui, ó. Estou próximo à Praia do Centro. Aqui, ó. Tem bastante movimento em Peruíbe, tá? Como podem ver, tem muitos carros por aqui. Aqui, ó. Tem bastante, viu? A cidade tá cheia, tá? A cidade tá bem cheia. Mas o meu propósito não é ficar falando sobre o feriadão, né? O feriadão da Inconfidência Mineira, o dia de Tiradentes, sabe? É isso aí. O meu propósito é falar sobre isso. Tá? Vou apenas mostrar um pouco o movimento aqui. Aí. Tá aqui. Esse é o país em crise, tá? O país em crise que a oposição fica desenhando, né? Uma oposição que diz que metade dos brasileiros estão passando fome. Aí, ó. Aí, ó. Olha, olha os carros, aí. Tá? Que diz que o país está em crise profunda. Eu tô vendo a crise profunda aqui em Peru mesmo. Tô vendo, aí, ó. É só parar com o lockdown, tá? É só parar com restrições que a economia se recupera. Aí, ó. Tá vendo? Vocês lembram, 1º de janeiro, que eu estive por aqui filmando um movimento considerável de pessoas, tá? Aí, ó. Eu só não vou pra praia agora porque tá ventando muito e vai atrapalhar o áudio. Ó, deixa até sair um pouco do vento aqui, tá? Mas lá tá ventando mais. Aqui. Bom, vamos ao tema do vídeo, né? Vocês podem ver aí do título. É o seguinte, o Bolsonaro, ele concedeu indulto ao Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, né? Que francamente é absurdo. Ele foi condenado por quê? Delito de opinião. É isso? Então tem lá, tem a opinião dele. E foi condenado a mais de 8 anos, 8, 9 anos, né? Uma coisa assim. Francamente, tudo tão absurdo, né? E o que o presidente fez? O presidente o indultou. Pois é, deu-lhe indulto. Isso é um direito previsto na Constituição. Agora o que eu vejo? Eu vejo uma choradeira da esquerda, tá? Toda reclamando que o Bolsonaro cometeu, como é que é mesmo? Ato anticonstitucional, um atentado contra a democracia e aquela conversa toda. Olha, a gente vamos cair na real aqui. E o Batiste? Vocês lembram do Batiste? Aquele terrorista italiano? Aquele cara lá que fugiu da Itália por causa de 4 assassinatos? Vocês lembram desse caso? Então, o que o Lula fez? Permitiu que ele continuasse o país. Houve indulto, né? Aí é diferente, aí não tem problema. É isso. Qual foi o crime do Daniel Silveira? Opinião? Que isso? É uma coisa tão esquisita, né? A gente for observar como é que funciona a democracia no Brasil. Tem uma pessoa aí que acha que democracia é uma via de mão única, em que eles podem falar o que quiserem e caras como eu, pois é, caras como eu, sequer podem falar. Eu sei disso, tá? Eu sei, já fui informado sobre isso. Tem gente que não quer que caras de direita e que apoiam o Bolsonaro se manifestem. Não, não pode. Eles podem falar o que quiserem. Tem gente aí que chama o Bolsonaro de genocida todo dia, sem apresentar qualquer prova disso. E aí? Como é que fica? Mas não, Daniel Silveira cometeu um crime. É claro que cometeu e tinha que merecer aqueles 8, 9 anos de prisão. Aí veio o Bolsonaro, que usa algo que a Constituição permite e pronto. É mó berreiro, é mó choradeira. Esse pessoal não percebe que está apenas piorando a situação? Não é o momento deles entenderem que perderam? Porque, francamente, você bem objetivo aqui, filmar um pouco a praia, ó, movimento, bem prático. Eu nem sabia que esse deputado existia, tá? Desconhecia a sua existência. E agora eu e outros milhões de brasileiros conhecemos, tá? Eles não entenderam ainda que ao fazerem isso, eles estão criando um Marte para a direita. Vamos supor que esse cidadão não tenha tido seus direitos políticos cassados. Eu não sei. Eu, francamente, não sei se ele pode se candidatar a um outro cargo eletivo neste ano ou não. Vamos supor que ele possa. E ele chega e diga, eu vou tentar o Senado. Ora, a insistência deles nisso vai apenas empurrar
uma parte do eleitorado a favor desse cidadão, a favor dessa pessoa. Ou seja, se eles inventam de se candidatar ao Senado, ele acaba tendo chance até de vencer. E essa turma não entende isso. Eles não conseguem basear a sua estratégia em um simples cálculo político. Não estou falando de ser legal com ele. Ninguém aí está querendo ser legal com o sujeito, né? Pois é uma guerra política literalmente insana. Todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo sabe como é que dá o negócio hoje. Mas é assim, esse pessoal, ele não tem limites, tá? Ele simplesmente não tem limites. E aí, como é que fica? Opa, dá uma volta aqui. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês compreendem? Meu, os caras nem pragmatizam. Eles não entendem que eles criaram essa situação em que eles estão fortalecendo um político de direita que apoia o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro deu a volta, o Bolsonaro deixou. Ele deixou o STF seguir em frente, permitiu que ministros da instituição enfraquecessem essa instituição com suas decisões, tá? E agora, como é que fica? Será que essa turma aí tá a fim de ir pra rua se manifestar contra o indulto ao Daniel Silveira? Francamente, o povo vai aderir a um negócio desse? Vocês conseguem imaginar o povo aderindo a isso? Eu não consigo. Vocês conseguem? Eu não consigo. É absurdo. Absurdo. Tá na hora de aceitar, ó. Vocês perderam. Insistir nisso não vai prejudicar o Bolsonaro. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Diziam que ele tava acovardado, que ele queria fazer nada, né? Mas é isso. Foi dando tempo, dando tempo, dando tempo, dando tempo. Chegou. Agora chegou. Pronto. Agora é o momento. Já era. Tá, já era. Tá na hora de aceitarem, tá? Porque a questão é que ele não desrespeitou a Constituição. Pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos também existe um indulto. Lá no caso é chamado de perdão presidencial, tá? Então existe o perdão presidencial e o perdão presidencial, ele não é questionado, tá? Ele não costuma ser questionado nem pelo Congresso americano e nem pela Suprema Corte. Pois é, Suprema Corte americana. Tá lá, o presidente decidiu, tá decidido. No último ano de mandato, o presidente Carter, aquele lá que depois perdeu a eleição pro Reagan, ele deu perdão para militares americanos que tinham deserdado durante a guerra do Vietnã, tá? Foi isso. Teve gente que não gostou? Teve gente que não gostou. Mas ele deu. E iam fazer o quê? Ele simplesmente seguiu a Constituição. Tá aí, ó. Tô colocando um fato pouco conhecido. Teve gente lá nos Estados Unidos que não gostou, né? Não, que não sei o quê, que os caras traíram o país. Bom, mas a Constituição permitiu a ele fazer isso. Se a turma tá com tanta raiva do Bolsonaro, questione a Constituição. né? Questione abertamente, tá? É isso que vocês têm que fazer. Vamos fazer uma nova Constituição então. Vamos reformar a Constituição. Não adianta. Não adianta. O cara tá respeitando a Constituição. Por mais que diga o contrário, o cara é fascista, o cara é ditador, o cara é genocida. Vamos passear. Vocês falaram e até agora o que aconteceu? Nada. Vocês conseguem provar que ele é um criminoso, tá? E nesse cenário ele vai acabar sendo eleito presidente, tá? Vai acabar sendo reeleito, né? Vai acabar conseguindo a reeleição. Mas em parte por quê? Por causa dos erros de vocês. Opa! Aqui. O movimento tá considerável aqui, viu? Deixa eu filmar um pouco a praia. Espero que o vento não atrapalhe o áudio. Aqui.
Bolsonaro ele tem me impressionado pela sua resistência. Ele é aquele cara que parece que tira vitórias do nada, tá? A crise vem, ela se instala, né? Alguns, inclusive aqueles direitistas de vidro, sabe? Aqueles direitistas delicados que bem recentemente ficaram todos assanhadinhos, né? Com a candidatura, a pré-candidatura do Sérgio Moro, né? Aí começa a dizer: não, agora já era. Agora o Bolsonaro acabou. O Bolsonaro já era. Aí, ó. É tipo CPI da Covid. Veio, foi embora e o Bolsonaro tá aí. Aconteceu alguma coisa? Nada. Ele foi derrubado? Nada. Aí, ó. É isso. Essa é uma parte, aliás, interessante, né? Porque eu vi isso aí. Eu vi gente falando: não, que o Bolsonaro é um presidente ruim, o Sérgio Moro, vamos apoiar o Sérgio Moro. E eu falando para essas pessoas que isso não tinha futuro. Não tinha futuro. O Sérgio Moro não me convencia nessa condição de ser candidato a presidente. O direitismo do Sérgio Moro não me convencia. Mas era até difícil falar isso, sabe? Porque ficar fazendo discussão por algo que não vai pra frente, não adianta. Ficava até quieto, ficava falando um pouco, mas não insistia. Porque falou o quê, caramba? Falou o quê? Vamos deixar passar, né? Deixei passar. Cadê o Sérgio Moro hoje? Vamos ser da esquerda. Acabou, já era. Jamais será presidente. O direitismo dele não me convenceu. Acho curioso que algumas pessoas se deixaram enganar, né? Pelo Sérgio Moro. Acho curioso isso aí. É aquele negócio, né? Vamos procurar um cara melhor que o Bolsonaro. Cadê esse cara melhor? Cadê, né? Pois é. Cadê? Ó, mas tá bom, ó. Aí, ó. Daniel recebeu um indulto. Mereceu um indulto, tá? Porque qual é o crime dele? O que ele fez de tão terrível? Pois é. É isso aí, pessoal. Terminando o vídeo aqui, tá? Tá longo, mas pelo menos vocês estão vendo um pouco do Felipe, tá? O movimento nesse sábado ensolarado, movimentado. A praia tá movimentada, hein? É a crise, né? Metade do país tá na fila do osso. Metade do país tá passando fome aí, ó. Tá vendo? Aí. O que não falta é movimento. Supermercado cheio, Peruíbe tá cheia, tá? Mas é isso mesmo. Vamos criar a narrativa, olha. Ó, tô destruindo a narrativa dessa esquerda patética, tá? Daquela meia dúzia que fica berrando genocida na rua, batendo no tambor. Aquilo é tão ridículo, mas é isso mesmo. Faz parte do jogo. Cai nele quem quer, tá? Não sei como é que vai ser o futuro próximo em relação à questão do indulto, né? Já tem partidos, estão se organizando, né? Para tentar passar por cima do decreto de Bolsonaro, baseado na Constituição. Aliás, o decreto está baseado na Constituição, né? É um direito. E assim vai. Mas é aquele negócio. Esse pessoal devia enfiar a viola no saco e entender que já perdeu. Essa turma já perdeu. Insistir nisso vai apenas piorar a situação. Na prática, vai apenas fortalecer o presidente perante uma parte considerável da sociedade. Uma sociedade que não vai pra rua dizendo que ele é o pior presidente da história. Não vai. Aí, ó. Aí, tá vendo? Ó. Feriadão, Tiradentes. Aí, ó. Tá aqui. Pior presidente da história? Pô, que é? Quem tem dúvida, vai no supermercado em Peruíbe hoje. Se algum peribense assistir o vídeo hoje, vai lá. Vê o pior presidente da história. O movimento nos supermercados. Dinheiro esse povo tem. Não tem muito, mas tem. Vim aqui gastar alguma coisa. É isso. O desemprego em queda, tá? O dólar em queda. A inflação já está sendo contida com essas mudanças econômicas, né? O país está recebendo capital, está recebendo investimento. As commodities estão em alta. Até a guerra na Ucrânia está ajudando nisso, né? E aí, como é que fica? Mas é assim mesmo. O pessoal vai assistir nessa narrativa. Vão dizer que o Lula tá 100 pontos à frente, de acordo com as pesquisas, que ele vai vencer no primeiro turno. É por aí. Opa! Vai dar 15 minutos de vídeo. Pessoal, agradeço a atenção, desculpe que tenha passado do ponto. Falou, até mais.